Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Boalho, Dev Multitask, e hoje vamos falar sobre a segunda edição da Rinha de Back-End. Bom, quem não ficou sabendo da primeira Rinha de Back-End, né? Eu participei lá, tem alguns vídeos aqui, vou deixar aqui alguns links para vocês darem uma olhada, né? E agora eu vou falar aqui da segunda edição, né? Da Rinha de Back-End. Algumas diferenças, vão ter mais vídeos aí sobre o assunto, tá? Então, bom, para inicialmente, né, falar para vocês, a linha de back-end basicamente ela é um campeonato assim super amigável, que ele nasceu no Twitter e no GitHub e muita gente participa, tá? O que é muito interessante dele, que participam pessoas de diferentes linguagens, né, de programação. Eu entro ali com a parte de Java, mas tem gente ali com Rust, com PHP, com .NET, Python, tem de tudo quanto é linguagem, né, o que é bem interessante. E todo mundo ali meio que se ajuda e tenta fazer o desafio que é proposto, né? Então, dessa vez, né, a proposta era de fazer como se fosse simular uma aplicação financeira, né, onde você tinha uma conta, na verdade, para simplificar, algumas medidas aí foram adicionadas para dar uma simplificada, né? Então, por exemplo, tinham só 5 contas, né, bancárias, você não tinha operação decimal, né? Então a operação foi tudo com inteiro, né, para ficar mais simples, né? Mas basicamente o que era? Você tinha que fazer uma API para fazer transação, né? Então você tinha lá crédito, débito, né? E você tinha uma API para tirar o extrato, né? Então você tinha lá o extrato da pessoa, né? O quanto que ela tinha na conta e as últimas transações, as últimas 10, os créditos e débitos da pessoa, né? E cada conta também, além de ter um saldo, também tinha um limite, né? Então era basicamente isso, né? Não era muito complexo, né? Mas a conta em si foi bem... Aliás, o sistema em si, basicamente, ele era simples de certa forma, né? Mas quando você aumentava ali a concorrência, que você via que ele poderia dar alguns problemas, né? E assim, os testes, né, desse sistema, eles foram também feitos da mesma maneira que foi feita a outra rinha, né, usando a ferramenta de Stress Test Gatling, né, e aí junto com esse teste de stress também eram feitos os testes de validação, né, o que deixou assim o negócio bem interessante, né, porque às vezes você poderia fazer uma coisa rápida, mas aí você rodava a validação e via que ela era rápida, mas não funcionava direito, né? Então você tinha que garantir isso, né? Então, dessa vez, né, diferente nessa segunda edição, né, muito mais gente participou, né? E além de mais gente participar também, pessoas como eu, né, mandaram mais de um programa teste, né, para concorrer ali, e assim, chegou lá em 700 e poucas, né, inscrições, foi bastante coisa, né, e então agora eu vou comentar com vocês a primeira opção que eu mandei, tá, para a aplicação da rinha de back-end, né, que eu tentei apostar aqui na minha stack preferida, né? Minha stack preferida é usar o Spring Boot, né, como implementação e como banco de dados MongoDB, né? Era uma proposta interessante, tá? Inclusive na primeira versão da rinha também eu mandei uma proposta parecida, tá? O problema, tá? Eu implementei essa versão, cheguei a mandar. Só que nessa segunda edição da rinha tinha uma restrição bem maior do que a primeira edição não tinha, que era uma restrição de memória, né?
Então, assim, eu tinha que mandar, quer dizer, eu não, né? Todo mundo que participou, né, tinha essa mesma restrição, né? Então a gente tinha que mandar uma arquitetura que ela tinha que ter a API que você fizesse, né, na linguagem que você escolhesse, teriam que ter duas versões dela rodando ao mesmo tempo, né? Teria que ter na frente alguém para fazer o load balancing, poderia ser o Nginx, né? A maioria das pessoas usam o Nginx para fazer o load balancing, tá? Isso tem um motivo, tá, para fazer, para evitar que alguém fizesse tudo em cache, né? Então foi escolhida essa arquitetura, né, como obrigatória. Você teria que ter implementação da sua API em duas instâncias, né? E elas teriam que gravar em algum lugar. E esse lugar é um banco de dados, tá? Boa parte do pessoal que participou da RINHA usou Postgres, né? Mas eu tentei, pelo menos na minha primeira versão aí, mandar com MongoDB, né? Então, aí qual que é o problema? É que assim, tudo isso, quer dizer, o MongoDB, mais as duas instâncias ali da API, mais o Nginx, tudo isso aí precisava ocupar 550 MB, né? E isso é uma coisa bem complicada, né? Quando você trabalha com Java e você tem uma restrição de memória, né? Então imagina você tem 550 para você ainda ter que dividir com o banco de dados e tal, né? Então começou a complicar, né? Mas tudo bem, então eu fiz essa primeira edição, tá? E essa que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, vamos lá então. O projeto, né, tá aqui no GitHub. Tá, a primeira versão então que eu mandei ali para a linha de back-end foi essa aqui, do Curva de Rio. Né? E a minha stack então que eu usei, né, foi o Java 21, o Spring Boot 3, tá? E o MongoDB 7, né? Então aí eu coloquei aqui V1, V2, né? Mas a que foi mesmo foi a V1. Então assim, o que eu fiz? Então algumas coisas que eu percebi na primeira versão da RINHA, né? Quando eu removi o Spring Boot Validator, tá? Aí eu tive que fazer a validação das entradas de parâmetros, né? Então o código acabou ficando mais sujo, assim, cheio de if para cá e para lá, né? Para ver se campo era nulo, enfim, o tamanho estava certo. Mas eu tive a impressão que ficou um pouquinho mais rápido, então pouca coisa. E o Actuator também, tá? Então o Actuator eu usava ali para ver se tinha subido e tal, mas eu reparei que quando eu tirei também, até o Spring Boot para subir, ele subiu um pouquinho mais rápido, tá? Então eu acabei tirando, tá? E aí algumas estratégias que eu usei aqui. Eu usei esse esquema das Capped Collections, tá? do MongoDB, tá? Então, assim, falando rapidamente o que é, né? Então você tem as collections para fazer uma associação rápida assim com o banco relacional, como se fossem as tabelas, né? Então é o lugar lá onde você vai guardar as informações, né? E você tem essa opção, tá? Que são as Cappeds, que é uma collection que você limita o tamanho dela, né? Então você pode falar assim, olha, eu tenho aqui uma collection que eu vou inserir até 100 registros, tá? Aí quando eu passar de 100, o que ela faz? Ela rotaciona, né? Então é como se fosse um log, né? Então ela pega, quando você inserir mais um registro, né? Ela vai pegar o primeiro, remover e inserir o próximo, né? Então vai rotacionando, né? E isso é uma coisa nativa do banco, né? O banco faz para você, né? Então no MongoDB você pode criar uma collection, falar que ela é capped por quantidade de registros, você pode falar por tamanho, olha, essa aqui ela cabe 1 GB, passou de 1 GB e ele rotaciona, tá? Então você define o critério e aí ele funciona muito bem, né? Então, aí como eu tenho essa questão que toda hora o sistema ia pegar os 10 as últimas transações, né, do cliente, então eu achei interessante talvez aqui usar as Capped Collections, tá?
Aí no meu caso aqui, eu não sei se eu cheguei aqui à conclusão errada, mas enfim, né? Eu achei que não tinha muita memória. O teste que eu fiz com o VirtualThreads não foi muito bom. Não sei se foi algum ajuste que eu fiz errado ali para distribuir a memória, né? Que já era pouca, então eu achei melhor tirar. Tá? E quando eu tentei fazer o gerar, né, com o Spring Native, aí ele até gerava, mas aí na hora de transformar dava um erro aqui, aí acabou não funcionando, né? O get funcionava, mas o post não funcionava, então, enfim, acabei deixando de lado. Bom, vamos olhar lá o código para ver como que ficou. Tá, então, gente, é uma aplicaçãozinha bem simples, tá? Então, vamos começar pelo... Deixa eu mostrar para vocês o POM, né, para ver as bibliotecas, né, que eu acabei usando, né? Então, assim, né, começou aqui, né, com Java 21, né, como eu falei para vocês, tá? E aí usei o Spring Data, claro, tá, com o MongoDB. Aí aqui quando eu tentei aqui gerar, né, as minhas tentativas aí de usar o Spring Native, para esse caso não deu muito certo. Tá? Essa aqui inclusive acho que já é o fonte da versão 2, né, que eu tentei usar já o snapshot. Tá, vamos ver aqui o código fonte. Tá, então eu tinha aqui assim, uma collection lá de cliente, tá? E eu tinha aqui uma collection de transação. Tá, aqui para meio que assim, eu não usei o Actuator, né? Mas eu fiz aqui uma simulação da API, né? Só para mostrar que a aplicação está lá no ar. Tá, e aqui é a implementação de cliente. Tá, então vamos mostrar aqui até o repositório, tá? É uma implementação comum aqui, tá? Do MongoDB. Não tem nada demais aqui. Então você tinha essa opção aqui do extrato, né? Onde ele fazia extrato e tem algumas aqui que eu coloquei a mais, assim, mais para testar, né? E essa aqui de cliente, isso aqui não precisava fazer. Eu coloquei mais para um teste mesmo, tá? E essa aqui que era praticamente a API mais importante, né, do sistema, que era para cuidar das transações, tá? Então você tinha aqui esse esquema de débito, crédito. Aí aqui, ó, eu coloquei, tem algumas validações aqui, ó, né, que como eu não está usando o Spring Validation, né, então você tive que validar assim, uma série de coisas à mão. E aí, se desse algum erro, né, então às vezes ele poderia mandar um valor inconsistente, alguma coisa assim, aí a gente tinha que voltar um erro 422, né. Tá. Tem aqui mais validações, né, da entrada de dados, e aqui a transação mesmo em si. Tá, então eu checava o saldo, aí se a pessoa tinha saldo junto com o limite dela, né, ela poderia fazer o débito, aí eu logava, se não, aí já voltava um erro. Aí se fosse crédito, aí, né, crédito sempre pode fazer, aí simplesmente colocava ali atualizava o saldo dela, né, gravava ali como cliente e só, tá? Não tem muita coisa em si. Tinha aqui algumas exigências aqui, eu acabei voltando aqui no recorde, mas aqui acho que o tratamento geral de erro, que no início ali da RIM eles tinham definido como qualquer erro de entrada era 422, né? Alguns erros que o Spring lá como padrão, né, trata como 400. Depois eles até, o pessoal da RIM até voltou lá para 400, mas a gente deixou aqui como 422. Tá. Mas assim, no geral era uma aplicação
assim, ela basicamente você tem essas duas APIs aqui de crédito, de débito, tá? E vamos olhar aqui os scripts, tá? Que seria a parte principal aqui. Então, tudo tinha que ser na base do Docker, né? Então, que a ideia da proposta da Rinha, que essa solução aqui, ela vai rodar uma máquina Docker e aí depois vai ser vai subir, né? Simplesmente pegar esse Docker Compose e subir, aí vai rodar e depois vai tirar o resultado, né? Isso ia ser feito com todo mundo, né? Então eu fiz aqui duas versões, né? Então essa primeira versão aqui é a versão que eu tinha só para rodar localmente, tá? Então esse aqui a gente pode até fazer um teste aqui, tá? Para ver se vai funcionar. Eu não lembro onde eu coloquei aqui, documentos, GitHub, isso, tá. Aí faça um docker compose -f, aí up. Tá. Ele criou aqui então um banco de dados e subiu. Tá, só que notem o seguinte, ele não só criou um banco de dados, né? Ele montou, e eu estou usando aqui a imagem, né, do MongoDB versão 7, e como padrão eu pedi para ele rodar esse script aqui. Então vamos dar uma olhada no script. Tá, nesse script aqui, acho que nessa versão aqui já é do V2, eu não estou usando o Captured Collection, tá? E simplesmente está criando a collection aqui e está cadastrando os dados dos clientes, né? Cada cliente com um saldo 0 e os limites diferentes, tá? Ok. Então ele fez isso, ele subiu. Vamos ver se a gente consegue subir aqui e fazer uns testes aí simples. Então, deixa eu vir aqui. Tá subindo, subiu. Tá. Aí eu fiz até aqui peguei uns arquivos aqui. Eu lembro que eu tinha feito esses chamadas, não umas chamadas assim pra gente testar, né? Vamos abrir uma aba aqui. Tá? Então esse aqui seria o do Actuator, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Só para mostrar que está up. Aí vamos fazer um teste aqui do extrato. Tá, bom, esse banco de dados, pelo jeito, acho que eu já tinha rodado, que ele já tinha informação aqui, né? Ok, tá, me apareceu no log aqui, então, quer dizer, nada demais, vamos lá. Então, vamos então fazer o seguinte, eu vou derrubar, vamos derrubar essa aplicação. Derrubar a aplicação. Aí eu vou... Pronto, derrubou. Vamos ver se ele cria agora, bonitinho. Vamos subir de novo. Vou subir de novo. Cadê?
Isso. Curva de rio, que bonitinho. Curva de rio. Ficou uma curva de rio mesmo. Que o... Deixa eu ver se agora eu consigo mostrar para vocês. Actuator vai estar up. Não, teste ainda não. Tem que botar um... Legal, agora funcionou certinho, não tem nada. No 1 também não. Se a gente colocar aqui um cliente inválido, né? Só tinha um 5, né? Se você colocar 11, aí ele tinha que dar um erro. Tá, 404. Tá, então... vamos dar uma olhada então rapidinho aqui como que eu acabei distribuindo, né? Então a distribuição, antes de eu rodar aqui o teste final. Bom, o Dockerfile em si, ele até é bem simples, né? Não tem nada demais. Tá basicamente copiando aqui as coisas, o jar, não tem... Usando a imagem aqui do Java 21, tá? Não tem nada demais. Agora, o cara que foi final, esse aqui que é importante, ó. Então, a gente tinha essa restrição, né? Tinha que ter uma CPU e meia, tá? Se não me engano, foi a mesma restrição que tinha na primeira versão da linha de back-end. Só que na linha de back-end a gente tinha 3 GB de memória. Opa, que beleza, né? E agora a gente tem só 550. Então eu tentei distribuir de um jeito que eu achei melhor, né? Então assim, CPU ficou com 0.6, o MongoDB, 300 de memória. Né? Depois o Spring Boot ele ficou com 115 de memória e quase meia CPU. Tá? E um pouquinho só ficou lá com o Nginx. Tá, então essas são as versões que eu tentei, né? Então eu fiz essa imagem aqui. Essa aqui é a que foi para Rinha mesmo, né? E depois eu tentei essa aqui com o GraalVM, que nos meus testes não funcionaram. Tá? Aqui é a string de conexão, né? Para o MongoDB. Coloquei aqui alguns ajustes. Timeout, pool. Tá. Aqui o health check, né, da imagem, né, da API. Aí eu usei aquele cara, né, que eu simulei, né, seu actuator. Tá. E aqui as configurações aqui do MongoDB, tá? E aqui vale destacar, né, que assim para não usar muito a rede interna do Docker, né? Então a gente usou esse esquema aqui do Network Mode Host. Né? Então toda vez que você faz isso, aí o Docker ele não usa a rede interna dele, que ele cria lá as portas internamente, não. Aí quando ele cria uma porta, aí é na sua própria rede mesmo, na sua máquina mesmo. Né? Ele não vai usar nenhuma rede interna dele. Tá. Bom, então vamos... Sim, rodar mais, ver se a gente consegue aqui rodar. Eu não lembro se eu cheguei a testar nessa máquina. A gente consegue. Tá, então esse teste que eu estou fazendo já é um teste bem diferente do teste que é feito com a imagem, né? Porque primeiro eu subi uma imagem só do banco, né? E aqui eu estou testando direto aqui do IntelliJ, né? Então não tem restrição de memória, né? Então ele te dá um resultado bem melhor aqui, né? Mas assim, no caso aqui, as coisas que eu observei, né, fazendo os testes aqui com o MongoDB, né, qual que é o problema? O problema é que assim, né, quando você trabalha com MongoDB e transação, ele funciona bem diferente
do que um banco relacional, né? Então, se você, por exemplo, o normal de você ter um banco relacional, se você tem, por exemplo, imagina dois registros querendo fazer update na mesma linha. Tá? Quando você tem isso, Opa, peraí, aqui, tá. Então, quando você tem isso, que assim, dois registros vão inserir na mesma linha, no banco relacional, normalmente um vai locar a linha e o segundo registro ele vai esperar. Né? Ele vai ficar esperando o primeiro liberar. Tá? Aí depois que o primeiro registro liberar o lock, né, liberar a linha, aí ele vai lá e tenta atualizar. Tá? Se ele consegue ou não, aí é outra história. Se ele vai atualizar ou se ele... Enfim. Mas assim, normalmente é assim que funciona. Né? Então um espera, no lock ele espera, aí o próximo registro ele vai lá, depois ele tenta fazer o update dele. Tá? No caso do MongoDB ele não funciona assim. Tá? Ele, desde a versão 4 aí que você tem o suporte a transações, é verdade, ele realmente suporta transações. Só que o comportamento é diferente. Então, nesse exemplo que eu falei, você tem um registro que naquele momento ele está alocando a linha, ele está atualizando a linha. O que o MongoDB faz? Se chegar um segundo registro e tentar atualizar, ele não espera, né? Então ele não faz o outro registro esperar. Né? O que ele faz? Ele pega e já volta um erro na hora. Tá? Então é assim que ele funciona. Então ele já pega lá e já dá um erro na hora. E aí qual que é o problema? O problema é que assim, quando você trabalha com muita concorrência, né, isso aí já fica bem mais difícil de você manipular, né, do que quando você tem, se você tem o banco de dados que automaticamente já vai lá, espera, né, para você e já coloca, né, as requisições numa fila ali pronto. No caso do MongoDB, você que tem que cuidar disso, né? Então assim, que se o registro ali tá alocado, você tem que esperar que ele pode voltar um erro e fica sob sua responsabilidade de mandar ele tentar de novo. Tá? Então ele teria que ir lá, deu erro, vai lá, tenta de novo. Então você que tem que administrar isso. Né? Então isso aí pode ser um pouquinho mais complicado. Tá? Então esses são os problemas que eu tive aqui quando eu fiz essa versão aqui com o MongoDB. Tá? Eu tentei usar uns caras aqui, ó, tá até comentado aqui, se não me engano. Esse aqui é o Spring Retry. Tá? Então ele até facilita lá algumas coisas. Tá? Mas o que eu notei é que assim, quando você chega num nível de concorrência muito alto, tá? Que assim, e assim, aí, isso junto com um limite de memória que você tem, que aí o MongoDB também ele começa a sofrer com esse limite de memória, né? Então quando você tem junto essas duas coisas, tem muita concorrência, muito e pouca memória no MongoDB, aí fica muito ruim de administrar essa parte de transação. Aí eventualmente, tá, essa parte aqui de checagem aqui de erro, né, sempre voltava alguma coisa. Tá, aqui acho que ele tá... terminou. Tá, mas assim, essa parte aqui de validação, né, assim, sempre... Aqui deu um problema só. Mas assim, quando você colocava a restrição de memória, assim, sempre vinha alguma coisa. Tá, então... Assim, no caso, eu acabei... Aqui acho que ele até deve mostrar um resultado legal. Aqui no Chrome foi. Tá bom. Ok, bom, mas esse resultado aqui, tá, era um resultado que eu rodei local, não tem restrição de memória, tá, mas era só para vocês verem que é uma solução que dá para considerar, só que com essas restrições que a gente tinha aqui de memória, de CPU, tá, mais de memória, né, que você tinha aqui com a API, com o MongoDB também, tá? Que ele é um banco de dados também que tem que ter lá seu pouquinho de memória para funcionar razoavelmente bem, né? Então, com essa combinação, assim, com essa memória ele não saiu bem.
tá? Pelo menos a minha implementação, certo? Tem assim, nos vídeos aí mais para frente eu vou analisar as outras implementações, né? Mas na opção aqui que eu fiz, tá? Deixa eu até voltar ali pro que eu anotei aqui nas dicas, né, do Rodrigo. Ele deu uma olhada aqui, né, no código fonte, né? Ele sugeriu lá algumas coisas, né? Aí com o GraalVM eu até tentei lá algumas coisas, peguei algumas sugestões que ele colocou, né? Só que no meu caso ele gerava até o GraalVM, mas com o get, né? Tipo o get para pegar o extrato funcionava, mas o post, né? Para fazer as transações ele dava erro, né? Não sei se foi um problema aí que eu tive aí mais de uma vez e acabei não mandando aqui para a RIM essa versão com GraalVM, mandei a outra versão, né? E era nítido assim a quantidade de memória, né, a mais que a outra versão usava, né? Então eu coloquei, né, 115, né, como 115 isso, né, de memória para ela rodar, e assim a versão sem GraalVM ela não performou bem, né? Então ela realmente precisava de mais memória. Então, bom, gente, então o que eu tinha que mostrar para vocês é isso, tá? Em breve aí eu vou mostrar as outras, vou fazer, né, mais vídeos aí para mostrar para vocês as outras implementações que eu mandei, tá? E espero que vocês curtam, gostem, compartilhem. Então, um abraço aí, até a próxima.